Então, meu nome é Natal Magnete, eu trabalho no Centro Vianeiro de Educação Popular, conhecido no território, na mesorregião serrana de Santa Catarina, com a denominação de Associação Vianney de Cooperação e Intercâmbio no Trabalho, Educação, Cultura e Saúde. A Vicitex é uma associação sem fins lucrativos que tem sua gênese no ano de 1983, né? Ainda enquanto projeto, e ela se legaliza oficialmente com o CNPJ em 1988. A Associação Vianney, ela trabalha com a questão da cultura desde a sua origem, na década de 80, especialmente com três áreas, né? A primeira área da cultura popular tradicional e alimentar, com o patrimônio e a paisagem cultural e também com a economia solidária. E a ideia é um pouco apresentar aqui para vocês essa trajetória de praticamente 40 anos de existência da associação. O primeiro trabalho que a Associação Vianney realizou na década de 80, 83 para ser mais exato, 83, 84, remonta uma discussão da cultura tradicional alimentar do território, né? Naquela época, então, a associação, que era coordenada pelo professor Antônio Munarim, conseguiu um projeto financiado pela Secretaria da Cultura, ligado ao Ministério da Educação e Cultura da época, para promover a discussão, os trabalhos com a agricultura familiar do território aqui da Serra Catarinense. Esse trabalho foi realizado por um período de 2 anos nos municípios aqui do entorno de Lages e também nos distritos, né? Principalmente no distrito de Bocaina do Sul, que ainda não tinha se emancipado de Lages. Naquela época, também se trabalhou a questão de fazer uma articulação com a população local, principalmente com os habitantes do meio rural, para divulgar o seu conhecimento através de mostras do campo. Em Bocaina do Sul, esse trabalho foi bastante exitoso nessa década de 80 e até hoje existe a Mostra do Campo em Bocaina do Sul. Em 2023 foi realizada a 38ª edição desse trabalho de valorização da cultura tradicional e popular, fixando-se um calendário interessante para esse trabalho. Já na década de 2000, a associação também fez um trabalho articulado com outras instituições aqui do território, particularmente aqui no município de Lages, promovendo a primeira Feira Catarinense de Economia Solidária. Essa feira foi realizada em 2004, no bairro Coral. Foi uma feira bastante exitosa, com mais de 30 estandes e tal, onde se apresentou muitos trabalhos na área de artesanato e da cultura popular aqui do território. Mais tarde, um pouco, depois de 2 anos passados dessa feira, foi realizado feiras regionais da economia solidária, que nós denominamos aqui como feiras regionais, chamadas FRESOIs. Por 3 anos também executamos essas feiras, que também tiveram bastante êxito no sentido de promover a cultura local e também a comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar, do artesanato e da economia solidária do território. Também na década de 90, o Centro Vianney trabalhou muito com a questão da cultura alimentar do território aqui, com a população local autodenominada de cabocla. Essa cultura é uma cultura bastante importante para a região serrana e também para o território onde Lages existe. Também
para o estado de Santa Catarina, porque apresenta uma singularidade da cultura alimentar e da paisagem, muito ligada à araucária angustifolia e à floresta umbrófila mista, que é composta dessa espécie bastante endêmica desse território e bastante importante da cultura, mas também na economia dessa região. Nesses anos foram feitos muitos trabalhos na área de resgate da cultura alimentar do território, e agora, mais recentemente, nos anos de 2013 até 2023, a instituição trabalhou bastante a questão da cultura do pinhão, né, enquanto um ativo importante para a preservação da cultura do território e da cultura alimentar também dessa população, inovando, discutindo a questão de uma cadeia produtiva desse alimento que faz parte da nossa tradição, da nossa cultura e resgata a tradição cultural alimentar da população da mesorregião serrana. Também a instituição já fez e já promoveu e elaborou projetos com o Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, o IFAM, conservando e preservando o patrimônio cultural, os saberes e fazeres da Coxilha Rica, que é uma região bastante importante do município de Lages, que tem uma tradição alimentar, cultural e de paisagem bastante singular no território de Santa Catarina. Nos últimos 2 anos, a instituição também promoveu festas e seminários da cultura do pinhão no território aqui de Santa Catarina, promovendo essa discussão enquanto um ativo importante na área do desenvolvimento regional.